Olá, você está no canal Marluce Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do que vai encontrar aqui, deixe o seu like, o seu joinha. Se não gostar, o seu dislike e comente. Comente aqui no canal. É importante você comentar no canal do YouTube, porque assim a plataforma entende que este é um vídeo que pode ser útil para outras pessoas. Hoje vamos interpretar um texto de uma canção muito conhecida e que muita gente gosta, atendendo ao pedido de Rosana Costa Maia. Ela pediu-me que fizesse a interpretação de texto da música Chão de Giz, do Zé Ramalho. Chão de Giz diz o seguinte: eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pega um caminhão na lona, voa nocaute outra vez. Para sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. E isso explica porque o sexo é um assunto popular. No mais, estou indo embora. Meus queridos, Chão de Giz é uma música que relata o fim de um relacionamento amoroso. É interessante porque as pessoas não percebem que nesse fim de relacionamento existe uma conversa entre os amantes. Vamos por parte que vocês vão entender. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Essa solidão, eu desço dessa solidão, quer dizer, eu encontro uma pessoa para me fazer companhia. Espalho coisas sobre um chão de giz. Esse chão de giz, existe até um debate a respeito desse termo, porque muita gente diz que é cocaína. Esse chão de giz chama-se, é uma linguagem do entorpecente cocaína. Mas isso não é uma situação consensual. Não são todos que pensam dessa forma. Alguns acham que esse chão de giz significa o professor que escrevia, né, na época em que a música foi composta, em giz na lousa. E, no caso, ele desenha a vida dele, por isso o chão, né, com o giz. Então, existem essas duas interpretações aí entre os próprios cantores da noite e os outros autores musicais. Uns ligam à questão da cocaína, outros ligam à questão da escrever a própria história. Eu prefiro escrever a própria história. E ele continua: há meros devaneios tolos a me torturar. O que é devaneio? Devaneio é quando você fica imaginando coisas que na realidade não acontecem. Por isso que fala, fulano está em devaneio, ele está imaginando coisas, né? E essas coisas imagináveis torturam o autor da música. Então, ele pensa em várias coisas e se sente torturado. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. A miúde que é constante, assim, pequenos, né? Então, ele segue recortando jornais, ele segue recortando notícias,
Esse recortar pode significar também colecionar notícias de jornais. Então, nós podemos imaginar que essa transação, esse entrosamento entre os amantes é de alguém famoso com alguém que não é tão famoso assim, né? E essa que não é tão famosa, ele, no caso, famoso, segue, né, o outro. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. O que significa pano de guardar confetes? Pano de guardar confetes é uma linguagem típica do Nordeste. São balaios, tá? São sacos típicos das costureiras lá do Nordeste, que elas guardavam confete, são retalhos de panos, de tecido. Então, no fim, ela fazia uma colcha de confetes, é uma colcha de retalhos, né? Então, eu vou te guardar num pano de guardar confetes, significa eu vou pegar os retalhos, o que sobrou de você, e vou reconstruir numa colcha de confetes ou retalhos. Eu vou reconstruir, porque existia também a questão da época que fazia guerra de confetes, papel, e também fazia guerra de confetes de pano, que eles enrolavam, jogavam e puxavam, né? Enrolavam até numa varinha. Não tem aquelas ginastas que fazem aquela coisa com fita, né? É mais ou menos daquele tipo, assim, é bem típico de algumas regiões do Nordeste. Na época do Carnaval faziam isso. Então, ele continua: disparo balas de canhão. Bala de canhão, a gente sabe que é uma coisa que provoca um grande estrago. Então, ele dispara balas de canhão nesse relacionamento. Então, esse canhão, essas balas de canhão, são coisas, palavras ditas que podem causar grandes estragos. Então, disparo balas de canhão. Então, eu falo coisas pesadas. É inútil, pois existe um grão-vizir. Então, não adiantou falar muita coisa. Por quê? Existe um grão-vizir. O que é grão-vizir? Grão-vizir nos remete ao sultão do Império Otomano, né? O Império Turco, um chefe que ele tinha tantas tribos nômades que ele criou uma espécie de império. Então, ele não consegue atingir a pessoa porque existe um grão-vizir nela, ou seja, ela é a autoridade máxima. Então, não adianta ele falar, né? Ele não consegue. Ele dispara a bala de canhões, mas não consegue atingir porque, no fim, ela é a autoridade, ela é um grão-vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Colibri é o passarinho, beija-flor, né? E as violetas velhas, elas se cansam de esperar um colibri para beijá-las e o colibri não chega. Então, há tantas violetas velhas, né? Tantas pessoas que cansaram de esperar pelo beija-flor e o beija-flor, o colibri, né? Não chegou. Então, não adianta muito. Quem queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Camisa de força a gente usa para conter os loucos, né? E camisa de Vênus é a camisinha, né? O método anticonceptivo masculino, que a gente conhece como camisinha. Também existe camisa de Vênus, uma banda baiana, né? Também com esse nome. Mas aqui, no caso, ele está falando em camisinha, método masculino de contraconceptivo. Então, ele queria usar ou uma camisa de força ou uma camisa de Vênus. Em relação a ela, ele queria se perder em loucuras ou se perder em paixões, né? Amá-la muito, usando camisa de Vênus. Mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Então, ele diz que, apesar de tudo, ele
não vai, depois da relação sexual, no caso a camisa de Vênus, ele não vai gozar, né, atingir o orgasmo e depois fumar um cigarro. Que grande parte das pessoas fazem isso, né? Até nos filmes aparece muito, logo depois do amor, as pessoas acendendo um cigarro, né? Então ele não vai fumar um cigarro depois do amor com ela. E ela responde para ele: nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Então começou o desenlace. E ele responde para ela: agora pega um caminhão na lona. Caminhão na lona, o que significa? É um caminhão vazio. Então, a gente imagina que ele é o quê? Um caminhoneiro? Pode ser, né? Então, agora eu pego um caminhão vazio, já fiz a entrega, já fiz o que eu tinha que fazer, né? E vou a nocaute outra vez. Quer dizer, ele, por mais que ele pegue o caminhão vazio, ele acaba indo a nocaute, porque ela sempre consegue trazer ele acorrentado ao calcanhar dela. Por mais que ele queira ir embora, ele não vai, porque ele está preso no calcanhar dela. Meus 20 anos de boy, that's over. Então, quer dizer, a parte dele como jovem, meus 20 anos de boy, né? That's over, em inglês, significa acabaram-se. Né? Ele não é mais jovem. Freud explica. Freud, um psicanalista que explicava tudo, né? Então, quer dizer, só Freud para explicar, né, por que acabou a minha juventude. E aí ele repete: não vou me sujar fumando apenas um cigarro. E ela responde: não vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Então está a discussão ocorrendo aí. E aí ele ainda diz para ela: quanto aos panos do confete, já passou meu carnaval. Quer dizer, meu carnaval já passou, minha época de alegria já passou, não adianta me guardar em pano de guardar confete. Né? E aí ele responde, né, um dos dois responde: isso explica porque o sexo é um assunto popular. Quer dizer, então, acabou o carnaval e isso explica por que é um assunto popular. Então, o amor deles é um amor de carnaval, já acabou. Não tem mais por que ficar falando, né? No mais, estou indo embora, baby. Acabou o relacionamento. Perceberam? Que coisa interessante. A música popular brasileira nos traz histórias fantásticas. Essa é uma delas. E a gente aqui atendeu ao pedido da Rosana Costa Maia. Gratidão, querida, pela indicação da música do Zé Ramalho, Chão de Giz. Deixe o seu like se gostou, o seu dislike se não gostou, compartilhe, comente. Até o próximo vídeo.